Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 10, nessa quarta-feira, 10 de setembro, Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Nós temos aqui, São Lucas traz as bem-aventuranças. E, segundo todos os estudiosos, os mestres espirituais e santos, vão concordar aqui que as bem-aventuranças, ela é o núcleo e o coração de todo o Evangelho. E mais, as bem-aventuranças, ela é o resumo da santidade. A bem-aventurança, ela é a santidade para cada um de nós. Porque ela vai exatamente na contramão daquilo que o mundo coloca para nós. Nós precisamos entender aqui o que significa. Porque a santidade não é simplesmente só pedir o que está devido. O jovem rico perguntou para Jesus: o que eu preciso fazer para ser salvo? Cumpra os mandamentos. Santidade é ir além. Santidade é ir além. Não tem um mandamento que te pede para você ser pobre. E também, o que é ser pobre no Evangelho? Diz aqui, olha, a primeira bem-aventurança que São Lucas cita aqui é bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Olha, qual é a pobreza evangélica? É evidente, a pobreza evangélica, meus irmãos, não se trata de pobreza financeira. Jesus aqui não está falando de dinheiro, ele não está trazendo algo econômico para cada um de nós. Não. Jesus aqui, essa pobreza que o Evangelho coloca, é aquele que depende para tudo na vida, 24 horas de Deus. Baseado naquela palavra que Jesus diz no Evangelho de São João, no capítulo 15. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem Jesus, nós não fazemos nada. Então, o pobre do Evangelho é aquele que precisa 24 horas de Deus. E não se trata, volto a dizer, não se trata de dinheiro, porque existem muitas pessoas que não têm dinheiro, mas elas são ricas em si mesmas. Elas não precisam de nada, elas não precisam de ninguém, elas não precisam de Deus, mesmo não tendo posse financeira. Então, o pobre do Evangelho é aquele que é o mendigo de Deus, o mendigo da graça, é aquele que está ali sempre batendo a porta de Deus e que ele depende de Deus para fazer todas as coisas. Ele depende de Deus. Depois, bem-aventurados os vós que agora tendes fome. Que fome é essa? É evidente, também não é só a fome material. Aqui Jesus está falando da fome de Deus. Há uma fome no nosso coração. Santo Agostinho diz isso, que o nosso coração está inquieto e ele só vai encontrar descanso em Deus. Então há uma fome e o único que pode matar a nossa fome e sede é Jesus. Ele diz isso no Evangelho de São João, no capítulo 7. No último dia da festa, Jesus de pé solenemente diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior jorrarão rios de água viva. É isso que Jesus diz. Jorrarão rios de água viva.
né? Então o Senhor é o único que pode matar a nossa sede. Então bem-aventurado vocês que agora têm sede, têm fome e sede, porque vocês serão saciados. Agora aquele que não tem fome e sede de Deus, ele já está se alimentando das coisas desse mundo. E é o que Jesus diz lá no final, né? É o que Jesus diz, agora que vocês têm fartura, mas chegaram uma hora que vocês passarão fome. Fome de quem? Fome de Deus, quando não mais ter a visão beatífica e quando não mais viver a eternidade com Deus. Essa é a pior de todas as fomes. Então a fome que nós temos agora é uma fome de Deus. E Deus nos saciará plenamente na vida eterna, mas Ele já começa aqui a nos saciar. É claro que isso ficará pleno na vida eterna. Continua São Lucas: bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Nós que agora vivemos e labutamos nesse vale de lágrima, o livro do Apocalipse diz que naquele dia não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, porque esta primeira condição passou. Mais uma vez, isso se refere, ao céu, a vida bem-aventurada e feliz que é estar junto de Deus. E bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem e mentindo disserem todo tipo de mal por causa de vós. Então bem-aventurado nós que agora passamos perseguição por causa de Jesus, e detalhe, por causa de Jesus. Bem-aventurado nós que agora sofremos para poder evangelizar, nós que damos a nossa vida pela fé em Cristo, porque chegará um dia também em que nós estaremos na plena posse da herança eterna. Alegrai-vos, porque será grande a recompensa no céu. Então Jesus promete uma recompensa grande para aquele que agora aguentar o rojão e sofrer todo tipo de perseguição por causa do nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você é bem-aventurado quando você não nega a sua fé, quando você não nega o nome de Jesus, quando você não nega os valores que nós recebemos de herança da Sagrada Escritura, aquilo que a igreja coloca para nós. Nós somos bem-aventurados porque não negamos Jesus, nós não caímos no mal que está se abatendo, que é a apostasia. Inclusive, o Catecismo da Igreja Católica diz no número 675 que nos últimos tempos viria uma apostasia muito grande sobre a igreja. O que é a apostasia? É a perca da fé, é a negação da fé verdadeira, da fé ortodoxa, da fé católica, é a negação. Então, bem-aventurados somos nós quando nós não negamos a nossa fé, quando nós não negociamos a nossa fé por nada, por nada. Jesus diz, se nós suportarmos, nós receberemos uma recompensa, um galardão enorme na presença de Deus no céu. Eu não sei você, mas eu quero isso. Então a palavra é a palavra do Monsenhor Jonas. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Não volte atrás, não negue a sua fé. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem um prêmio, uma recompensa para cada um de nós. Meus irmãos, aqui está o resumo da santidade. É viver as bem-aventuranças e deixar que o Senhor Ele molde a nossa vida. E Jesus depois ele faz a advertência. Ai de vós que agora são ricos, também não é dinheiro. Ai de vós que agora se fartam com tudo do mundo e acham e vivem, porque grande parte da humanidade hoje, meus amigos, vivem como se Deus não existisse. É ou não é? É. Muita gente vive hoje como se Deus não existisse. Eles já receberam a sua recompensa, mas lá depois, Jesus diz que há, para aqueles que não se salvarem, choro e ranger de dentes. Continua Jesus dizendo no Evangelho, ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Tendes fartura de tudo do mundo e esquece de Deus, esquece daquela fome que é ter a Deus. Continua o Evangelho, é de vós quando todos vos elogiam, estar bem com todo mundo. Meu irmão, minha irmã, nós cristãos
sempre seremos um sinal de contradição. Sempre. Não caia na ilusão, meu irmão, minha irmã, de achar que seguindo Jesus, do modo que Jesus quer que a gente siga Ele, que nós vamos ficar em paz com esse mundo. Não vamos. Há uma guerra entre o mundo e os cristãos. E quando eu digo mundo, não estou falando de cosmos. Há uma guerra, a mesma luta que há entre carne e espírito, que Gálatas fala no capítulo 5. Há uma luta entre o cristão e esse mundo. Nós somos um sinal que provocará contradições. Por quê? Porque o discípulo não é maior do que o mestre. Se Jesus passou por isso, nós também vamos passar pela mesma coisa. Então há uma luta encarniçada. Não achem, né, que todo mundo vai dar tapinha nas nossas costas e todo mundo vai concordar e todo mundo vai nos aplaudir por sermos de Jesus. Não, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser perseguidos. Então, nós evangelizamos e nós fazemos as coisas não para receber elogio dos homens. Não, a nossa recompensa, ela vem de Deus, né? Então, nós não estamos preocupados com os elogios do mundo, estar em paz com esse mundo. Não, porque não há concórdia entre Belial e Jesus Cristo. Não é possível. Então, peçamos ao Senhor hoje que a gente viva a radicalidade, mas a beleza que é viver as bem-aventuranças. Aqui está o núcleo, o coração daquilo que é uma vida santa, né? Da gente viver e pautar toda a nossa vida no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.